Quem vai ser titular, hein? Só São Paulo sabe. Galera, na quinta-feira tem disputa lá no alto, hein? Na ponta da tabela do Brasileirão. É Cruzeiro contra Flamengo, é primeiro contra o segundo colocado desse campeonato brasileiro, viu? Vamos começar com o Rodrigo Rocha, que está na Toca da Raposa. Chega para nossa resenha, porque o Cruzeiro tá vindo de derrota. E aí, Rodrigo, você acha que o Leonardo Jardim pode mexer nesse time? Muito boa tarde, bichão. Oi, Lages. Boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Uma mudança é certa em relação ao time que jogou contra o Vasco. Lucas Vijalba cumpriu suspensão e deve retomar o lugar dele na zaga ao lado do Fabrício Bruno. Com isso, o Jonathan Jesus deve ir para o banco de reservas. Agora, a opção para mexer no time, o Leonardo Jardim vai ter. O Fagner está em transição ainda, não deve estar à disposição. De resto, o elenco está todo completo para essa partida. O Gabigol cumpriu suspensão contra o Vasco e volta também ao time, mas deve ficar no banco nesse reencontro dele com o Flamengo no Maracanã. O ataque deve ser, como sempre, formado por Matheus Pereira e também pelo Caio Jorge. Outro reforço que o Jardim ganha para esse jogo é o Sinisterra. O colombiano foi desfalque contra o Vasco por um estiramento muscular na coxa direita. Ele voltou a treinar ontem, treinou normalmente hoje e também está liberado para o jogo dessa quinta-feira. Cruzeiro viaja amanhã para o Rio. Vijalba tá de volta e fez falta, hein? Nossa! Um dia foi tratado meio que como um cara que poderia até ser negociado, a titular absoluta, e fez muita falta contra o Vasco. Gabigol tá de volta. Já imaginou uma situação aqui? Você que é o homem dos números. Valu de Souza, primo do Oswaldo de Souza. Já imaginou Valu assim? Garcia. 35 do segundo tempo. Eu só não subestimo os matemáticos, é diferente. 35 do segundo tempo. Sim. O mister olha para o banco e quem ele vê? Pode ser que ele entre até antes, né? Tem entrado antes. 25 do segundo tempo. Ele olha para o banco e lá está ele, meu vizinho. Ele entra e faz o gol da vitória. Com o gol da vitória, ele não vai desrespeitar o torcedor, porque ele tem uma relação lá. Mas ele só vai levantar os braços, tipo assim. Sacou? Saquei. Levanta os braços, tipo assim, não vou vibrar. Mas por dentro ele estará explodindo. Isso já aconteceu. Ele gosta desse tipo de situação, né? Desse tipo de jogo. É assim. decisivo, Aluzinho. E claro que dependendo da circunstância, o que vai acontecer, ele pode sim entrar, tem sido utilizado. Recentemente foi bem importante, né, naquela vitória contra o Bahia, contra o próprio Red Bull Bragantino, né? Ele entra, exerce um papel ali, até que o Jardim falou, circunstancialmente ele entrou pelo lado direito como um ponta, o lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, o Vanderlan, não estava subindo. São peças, uma peça titular, né, que é o Vijalba, vai retornar à zaga, e outra peça que tem sido bem importante, né, dentro daqueles jogadores que têm saído do banco, o Gabigol, o Matheus Henrique hoje, são jogadores que têm muito destaque, e o Sinisterra, que vai voltar a ser opção, o próprio Arroio, jogadores que podem sair do banco também e ajudarem o Cruzeiro nesse jogo dificílimo contra o Flamengo na quinta-feira. Bom, eu tô com valor quando ele fala que tem que manter o mesmo time, sabe? Porque é um time Só a volta do Vijalba, né? Com o Vijalba, porque é um time que já tem um conjunto, já tem um entendimento tático, já tem a confiança do Léo Jardim e o grupo já confia em todos que estão ali, né? Eu acho que vai ter aquele momento que ele pode mudar, né, no segundo tempo, o Sinisterra de repente ser uma opção, mas eu acho que quem levou esse time até onde ele chegou foi esse grupo, é o time que raramente tem uma mudança. Aconteceu um erro de percurso contra o Vasco, mas acontece, gente. O time ele vai oscilar em algum momento, os jogadores vão ter uma oscilação, você não pode cobrar também que o time vai ter 100% de acerto, isso é uma coisa normal no futebol, né? E é um jogo que, por mais que a gente vire aqui, semana passada foi dito aqui, os 3 pontos do Vasco é o mesmo 3 pontos do Flamengo. Cara, o jogo do Flamengo, vou voltar a dizer, é um jogo de muita decisão e de uma tensão redobrada. Aquele espírito que eu acho que o Cruzeiro entrou, que a gente não esperava, mas entrou no campo, no jogo contra o Vasco, vai ser totalmente diferente nesse jogo contra o Flamengo. Sinceramente, eu acho que eles vão entender o tamanho da grandeza que é, inclusive, uma vitória contra o Flamengo. Então eu acho que o time já está pronto, um entendimento, entrosamento, eu acho que é isso aí, é manter o mesmo time. Eu acho que pode surgir quem venha pedir passagem, né? Eu levantei essa bola lá hoje, o Arroio. Eu acho que é um jogador que pode pedir passagem. E eu acho que a minutagem dele
nos No lugar do próximos Wanderson? jogos. No lugar do Wanderson ou no lugar do Christian. Ele joga nas duas, né? Ele já substituiu cada um dos dois em diferentes partidas. Contra o Vasco, ele substituiu o Wanderson. Contra o Bahia, ele substituiu o Christian. É um jogador que eu acho que vai pedir passagem com a minutagem que ele tiver. E é um jogador que a gente tem que ter uma atenção, que eu vejo, é um jogador que propõe a tal da fumaça. Né? Ele é incisivo, é um jogador atrevido, um jogador que parte para cima. E eu acho que essa equipe do Cruzeiro, encaixada como é, tendo um jogador do perfil do Arroio, pode render muito, ainda mais para esse time. Mas é claro que eu estou levantando essa bola, eu acho que aqui pode gerar discussão se é o momento dele, se não é o momento dele, se ele precisa de mais tempo, como o próprio Leonardo Jardim já falou em sua coletiva, que é jogador que precisa de mais tempo e ele vai ter essa minutagem nos próximos jogos. Mas eu não me assustaria de um determinado momento aí, nos próximos jogos, ele aparecer entre os titulares. Eu não sei. Acho que existe a questão da preparação física para estar 100%. E eu confio muito nessa preparação física do Cruzeiro. Já que você levantou essa bola, eu confio muito nessa preparação física do Cruzeiro, que tem um departamento médico muito, muito destacado já nessa temporada mesmo. Aí, se ele estiver 100%, com a qualidade que ele tem, eu acredito que ele possa, sim, tomar a posição de titular. Porém, eu falei lá na rádio, vou repetir aqui. Aliás, vocês estão convidados. Segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, 89.5 da Band News e também aqui no YouTube, Band News na área. Ai, meu papai, que delícia, que delícia. Nós vai remando mesmo contra a maré e vai gostoso, tá? Porque eu tenho TDAH, irmão, eu desvio o assunto. Minha mulher fala que eu começo... Nossa... Você falou que o Arroio vai ter um tempo... Não, eu já retomei. Isso. O que é arroio? Arroio. É um curso de água, pequeno curso de água. Estou te dando uma aula aqui para você. Então é o seguinte, só que vamos imaginar, mantém o time, a base do time sem o Arroio. Esse time continua jogando bem, ganhando jogos. Eu acho que por gestão de grupo, como eu queria conversar com o prof, depois do jogo contra o Vasco e hoje, eu gostaria de conversar com ele para perguntar isso para ele. Aliás, não, se ganha, vamos imaginar que ganha do Flamengo encaixadinho, gostoso, o Wanderson jogando bem, etc e tal. Eu acho que ele não muda, cara, de bate-pronto assim, pra já meter no banco. Pra mim é natural o Arroio ganhar a vaga, por questão de característica. Isso não sou eu que falo, Mas já já disse isso várias vezes. Não, natural. Vai ser natural, igual eu acabei de falar. Ah, não, com tempo, sim. Eu acho que ainda nesse ano ele ganha a vaga do Wanderson. Eu tô Você tem alguma informação se ele tá treinando pra cacete? Não tenho, posso ir atrás. Você tem, Valor? Se ele tá treinando muito bem, tipo assim, alguém que viu e falou assim? Não tem. Outro dia ele postou aí vídeo, né, dele driblando o Matheus Henrique, até dando... Eu não vi o vídeo, não. Cadê o vídeo? Quem postou? Ele já foi semana passada. O Cruzeiro postou? Não, o Arroio postou no próprio... Já não deve estar lá mais, não. Nos stories ou no feed? Não, no stories. Ele ali, mas é um fragmento Saiu, dura 24 né? horas. Assim, ele fazendo aquele trabalho de mano a mano, ele driblando o Matheus Henrique, finalizando para gol, mas enfim, a gente imagina que essa turma tem treinado muito bem, né? E quando a gente fala do Wanderson, né, um jogador que taticamente tem entrega, é muito cobrado, sim, porque ainda não conseguiu fazer o gol com a camisa do Cruzeiro, mas à medida que ele também tenha essa queda no desempenho dele e que o tempo vá passando para os outros e que, de repente, o Sinisterra entre e consiga ajudar, como conseguiu ajudar contra o Bahia, a situação também vai complicando ali, né, para o camisa 94 do Cruzeiro, que mesmo assim, repito, eu manteria na equipe para começar diante do Flamengo na quinta-feira. E aí, Thiagueiro? Não, então, quando eu falo isso, não é pensando no jogo contra o Flamengo. Para mim é obviamente algo natural que o Arroio ganhe a vaga nesse time do Cruzeiro. Até porque, velho, o Arroio tem a característica de jogador diferente do que o técnico Leonardo Jardim tem no time titular hoje. O Christian tem uma característica diferente, o Wanderson tem uma característica diferente. Então, pensando na possibilidade de ter o Arroio nesse time principal, para mim, ele naturalmente ganha essa vaga. Porque ele é arisco, ele é liso, como é que você fala, né? Liso não. Depilado. Depilado, ele é depilado. Então é um jogador diferente, cara. É uma característica diferente. Eu tô com o Elton, eu acho que naturalmente ele ganha a vaga. Só não sei se será já nesses próximos jogos por causa da questão física. Olha que interessante, quando o Sinisterra foi anunciado,
falou-se aqui que o Sinisterra ganharia a posição de maneira gradativa. Então, aí, de repente, vem o Arroio, agora fala dele e não se fala do Sinisterra. Não, mas o Sinisterra, ele teve ele teve uma lesão e um desconforto. Não, eu sei, mas eu falo como é que as coisas mudam, né? De uma hora para outra. Mas eu acho que o Sinisterra, se ele tivesse naturalmente jogando sem o desconforto e sem a lesão, eu acho que ele estaria um passo ou 2 passos à frente do Arroio. Não, nós temos uma briga boa, então as opções estão aparecendo, né? A contratação dos dois é para ser um de um lado e um do outro. Esse é o forte Cruzeiro que vem por aí. Isso vai acontecer. Eventualmente. Você vai ter o Arroio de um lado e o Sinisterra do outro e o Caio Jorge lá só para empurrar. Então vai ter um Cruzeiro forte com esses 3. Então é com calma que isso vai acontecer. Mas naturalmente vai acontecer. Acho que inevitavelmente isso vai acontecer, mas acho que vai ser uma coisa gradativa, porque... Mas eu falei, com a minutagem do Arroio, ele vai tomar. Vamos esperar para ver. Mas vai ser divertido, viu? Ver contra o Flamengo lá, como é que ele vai se sair. Porque é um duríssimo adversário, Maracanã lotado, Flamengo liderando e tal. Um jogo bom para a gente ver quem é quem ali. É óbvio que você não vai tirar uma conclusão de um jogo, né? Mas para saber quem num jogo desse tamanho também vai lá e dá o recado. Hora de falar sobre TT. Você já ouviu falar sobre ele? Atacante revelado no Grêmio e com passagens no futebol do exterior por Shakhtar Donetsk, Lyon, Leicester, Galatasaray e atualmente no Panathinaikos. Pois bem, o TT deu uma entrevista ao Cartoloco afirmando que foi procurado por 4 clubes brasileiros: Flamengo, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense. Quero acrescentar mais 2. Corinthians e o Bahia também demonstraram interesse em contratá-lo na última janela de inscrições, que fechou recentemente. O TT tinha dito o seguinte, abre aspas, tenho vontade sim de voltar ao Brasil e vários clubes me procuraram, inclusive nessa janela. Teve Flamengo, Botafogo, Fluminense e Cruzeiro. Os outros 2 que eu citei, Corinthians e Bahia, procuraram os representantes do atleta dispostos a contratá-lo. Mas não houve acordo, Panathinaikos não tem a intenção de vendê-lo, até porque gastou 15 milhões de euros em sua aquisição junto ao Galatasaray. E aqui vem a notícia exclusiva e importante. É grande a chance, apesar de o TT demonstrar vontade de voltar ao Brasil, de ele se mudar para a Arábia Saudita. É que o Neon, um dos novos ricos do futebol saudita, já acenou com a possibilidade de pagar até 50 milhões de euros em janeiro para contratar o atleta. Com um detalhe importante, a mudança para a Arábia Saudita permitiria ao TT mais do que triplicar seus vencimentos na comparação com o seu salário atual. Algo completamente fora da realidade do futebol brasileiro. Dos números ainda não tive acesso, mas dá para garantir que seriam cifras impagáveis no futebol nacional. Ele ganharia na Arábia Saudita muito mais, por exemplo, do que o Memphis Depay, que custa 6 milhões de reais por mês ao Palmeiras. Diante disso, dá para descartar que TT hoje com 25 anos de idade tenha chances de retornar ao futebol brasileiro tão cedo. A tendência é que ele continue fazendo o seu pezinho de meia no exterior para voltar ao Brasil um pouco mais velho. Você curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau! E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.